Quem não gosta de cheiro de carro novo? Quem não gosta de cheiro de casa nova, recém-pintada? Quem não gosta de cheiro de roupa nova? O novo é bom, nós gostamos do novo, não é verdade? O novo é agradável. Uma definição simples sobre o novo você pode encontrar dando um Google rápido aí. Novo, que existe há pouco tempo, que apareceu recentemente. Jovem, que é moço, de pouca idade, que está na fase inicial de um processo, de um ciclo, de um desenvolvimento. Tendo como base essa definição, então aquilo que existe há bastante tempo deixa de ser novo. Tendo como base essa definição, aquilo que não é mais jovem deixou de ser novo. O cheiro de carro novo tem prazo de validade. O cheiro de casa nova, recém-pintada, tem prazo de validade. O novo envelhece, o novo desbota. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Em todos os sentidos, em todos os assuntos. Mas não é sobre esse novo que eu gostaria de refletir com você hoje, nessa manhã. Não é sobre uma nova comunidade cristã que começa. Porque nós somos uma nova comunidade cristã, se iniciando hoje. Ok, mas não é sobre esse novo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e durante todo esse mês de março. É um outro tipo de novidade. Durante esse mês, nós vamos falar sobre um estilo de vida continuamente novo. Um estilo de vida que é novo hoje, é novo amanhã, é novo semana que vem. Um estilo de vida continuamente novo. Hoje falaremos sobre esse tema, um novo propósito existencial. E nesse sentido eu pergunto para você, e se a sua alegria de viver jamais desbotasse? E se os seus complexos, suas dores, seus traumas, seus questionamentos não impedissem você de viver continuamente o novo, continuamente bem? E se a sua alegria, o seu amor pela vida, o brilho nos seus olhos pela vida jamais desvanecesse? E se no seu casamento você vivesse a experiência do novo, mesmo depois de 30 anos de casado? E se o desenvolvimento da sua espiritualidade em uma comunidade cristã fosse algo novo a cada encontro, a cada prece, a cada canção, a cada reflexão sobre a sabedoria bíblica? E se nós pudéssemos viver continuamente o novo? Será que isso é utopia? Ou será que isso é possível? É nessa direção que a sabedoria bíblica nos conduz. Eu quero compartilhar com vocês aqui um versículo que fala para a gente a respeito de algo importante que nós usaremos como fundamento para toda essa série de mensagens. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqui na Nova Versão Internacional, você fique à vontade para abrir sua Bíblia ou acessar o seu smartphone na versão sua de preferência. O texto, a sabedoria bíblica, nos diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A palavra aqui para surgiram é uma palavrinha do grego, ginomai, que ela está num tempo verbal bastante interessante, que faz sentido nós olharmos para isso aqui com muito carinho. Ela está num tempo verbal chamado perfeito. O tempo verbal perfeito, gente, para vocês entenderem, ele indica uma ação completa que segue produzindo resultados no tempo e no espaço de forma duradoura. Ou seja, é algo que aconteceu de forma acabada, não é uma ação contínua, pura e simplesmente. É algo que aconteceu de forma acabada, mas que os efeitos continuam sendo produzidos no tempo e no espaço de forma duradoura. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui é, portanto, se você está em Cristo, ele não está falando de religião, ele não está falando de denominação, ele não está falando de um gueto específico da fé. Se você está em Cristo e somente em Cristo, é nova criação.
É nova criação, e nova criação aqui, Paulo está remetendo, está trazendo um conceito, uma ideia de que tudo ficou bem de novo. A sabedoria bíblica diz para a gente que Deus criou todas as coisas, Gênesis 1 e 2. Mas ela também diz em Gênesis 3 que nós, os seres humanos, enfiamos os pés pelas mãos e pecamos. E nos desconectamos do Criador. E por causa disso, nós estamos perdidos, completamente perdidos sem Jesus. Quando Jesus entra na história, morre na cruz por mim e por você, ressuscita 3 dias depois, o reino vem. E quando o reino vem, nova criação. Nova criação, nós estamos em paz com Deus de novo. Agora, o que Paulo está dizendo é, as coisas antigas já passaram. Os traumas, os complexos e frustrações religiosas, com líderes religiosos, com pessoas no seu ambiente de trabalho, doenças emocionais, isso já ficou para trás. Eis que surgiram, e como ele está usando o tempo perfeito aqui, é como se ele dissesse, eis que surgiram e continuam surgindo coisas novas. A única possibilidade de você viver continuamente o novo não é você fazer parte de uma comunidade cristã específica, não é você ter muito dinheiro e sucesso profissional, não é você construir uma família de um comercial de manteiga maravilhosa para fotos no Instagram. A única maneira de você viver continuamente o novo e encontrar propósito para a sua existência é em Jesus. É na pessoa de Cristo. Em Cristo, as coisas são novas e renovam-se todos os dias. E nesse sentido, eu quero convidar você para uma reflexão nessa manhã acerca do novo propósito existencial para mim e para a sua história. Eu gostaria de recorrer a uma história que se passou entre Jesus e algumas pessoas com grandes problemas, pessoas leprosas, pessoas com grandes dificuldades em seu tempo. E antes eu queria explicar para vocês brevemente o que era a lepra nos tempos de Jesus. A lepra nos tempos de Jesus era uma doença terrível, incurável e extremamente contagiosa. Possivelmente existiam cerca de 150 doenças que eram consideradas lepra naquele tempo. Inúmeras doenças, doenças muito sérias e doenças de pele que hoje seriam facilmente tratadas, naquele tempo eram tratadas, eram consideradas lepra. Não existia desenvolvimento medicinal suficiente para tratar essas doenças, então elas eram terríveis, incuráveis e altamente contagiosas. Um outro detalhe, o leproso obrigatoriamente era excluído socialmente. E quando eu falo socialmente aqui, eu estou dizendo religiosamente, porque era uma sociedade muito religiosa naquele contexto. Então o leproso, ele não podia entrar no templo, ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia nem ao menos morar com a sua própria família. Ele era excluído da cidade. Da cidade. Por quê? Porque naquele contexto as cidades eram muradas, diferentemente de hoje. As cidades eram completamente muradas e para proteção, inclusive, daquela sociedade, no que se refere à higiene e à saúde das pessoas, eles precisavam mesmo, era uma questão de saúde pública, eles precisavam excluir os leprosos, para que toda a sociedade não fosse infectada pela lepra. Então, é algo cruel aos nossos olhos hoje, mas era necessário naquele contexto. Então, um leproso, gente, ele não tinha vida religiosa, social, e ele não poderia nem viver na sua própria casa. Ele era excluído e ele morava fora dos muros da cidade, em cavernas, de uma forma muito, muito terrível. E é interessante que nesses ambientes que eles ficavam, ainda ficavam os ladrões, pessoas perigosas, fugitivos, pessoas que viviam à margem daquela sociedade de forma violenta, de forma impiedosa, ficavam para fora da cidade também. Então o ambiente, a vila dos leprosos, onde eles moravam, era um ambiente de grande risco. Gente, você consegue imaginar o que é a vida de um leproso naquele contexto? É muito sofrimento, é muita dor, física e emocional. É um contexto extremamente difícil. Novidade para um leproso não existe. É a mesmice do sofrimento
da tragédia, do infortúnio, uma vida difícil, dia após dia, sem perspectiva de melhora. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, como está o seu coração e a sua mente, mas acontece comigo e eu imagino que acontece com você também em alguns momentos da nossa história. O centro da cidade, que é onde as coisas acontecem no tempo bíblico, religiosamente, socialmente, o centro da cidade ele nos empurra para fora da cidade. E fora da cidade, eu e você passamos a vivenciar ambientes complicados, dias difíceis, de sofrimento. Sofrimento emocional, de sofrimento em nossos casamentos, nas nossas interações de relacionamento. E olhando para esse sofrimento, eu quero que você olhe comigo para o texto de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Quando é contada para a gente a história de 10 leprosos e de um encontro fascinante e transformador com Jesus. A sabedoria bíblica diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Gente, divisa, fora da cidade, lugar perigoso, risco à saúde e integridade física. Estão os bandidos, estão os fugitivos, estão os leprosos. É por lá que Jesus está passando. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por que eles ficaram a certa distância? Porque existia uma lei e eles deveriam cumprir isso. Eles não poderiam se aproximar de uma pessoa sã. Mais ou menos a 150 metros de distância, eles tinham que gritar: imundo, imundo, não se aproximem, eu sou leproso. Olha que vida, olha que vida desgraçada, completamente. Eles enxergam Jesus e eles gritam: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Jesus manda eles mostrarem seus corpos para os sacerdotes, porque a lei previa que o sacerdote ia dizer se aquela pessoa estava sã ou se continuava doente. Ela passaria por um processo e, sendo considerada limpa, sendo considerada novamente pura, sem aquela doença, sem aquela patologia, essa pessoa voltaria ao convívio social, normal, religioso, poderia enfim entrar no templo, enfim entrar na sinagoga, enfim jantar, assar uma carne com os amigos e com os familiares e tocar a vida normalmente. Jesus devolve a vida normal para essas pessoas que têm uma vida extremamente complicada. A vida desses leprosos é um desastre, até que Jesus os encontra. E é interessante, eu gostaria de destacar com vocês aqui, que muitas vezes a religião, independentemente de qual for, ela desvia de mim e de você quando nós estamos parecendo leprosos. Quando você se parece com uma pessoa doente, em qualquer área da sua vida, muitos religiosos, independentemente de quem sejam, eles se desviam de você, porque um leproso dá trabalho. Uma pessoa que tem complicações em seu casamento, que está vivendo dias difíceis emocionalmente falando, essas pessoas demandam energia de você para que você possa ajudá-las. A religião desvia da gente, mas Jesus não. Jesus não se desvia de mim, Jesus não se desvia de você e Jesus não se desvia desses 10 leprosos. Jesus, ao vê-los, diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Mas eu quero destacar uma coisa interessante aqui, que para mim é o versículo mais lindo desse texto, que é o versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Quando nós pensamos nesse texto, se você já frequentou por algum tempo alguma comunidade cristã, muitas vezes esse texto ele é usado simplesmente para a gente falar de gratidão. Eu acho que esse texto fala de gratidão, sim, mas gratidão é o tema mais raso dele. Na minha opinião, quando eu olho para esse texto, o que eu enxergo é um leproso que foi curado. Um leproso que teve a vida devolvida para ele.
esse leproso que volta, gente, imagina comigo, o texto fala pra gente que eles foram curados enquanto voltavam. Mas não fala pra gente se no mesmo caminho ele volta, se ele chega a se apresentar aos sacerdotes e então purificado ele volta. Se ele ficou uma semana com a esposa, com os filhos, nós não temos essa informação. O ponto é que ele teve a vida de volta, ele teve a vida devolvida. E ele tinha uma bifurcação diante dele. Ele tinha duas opções. Uma das opções era ter a vida de volta. Se tudo que ele queria era cura, se tudo que ele queria era não mais ser um leproso, ele poderia, enfim, sentir o cheiro das coisas novamente. Aquele pãozinho caseiro saindo no fim da tarde, o pão de queijo, o cafezinho, ele poderia sentir esse cheiro que ele já tinha perdido, essa capacidade de sentir há muito tempo. Ele poderia abraçar novamente sua esposa, ele poderia novamente ver seus filhos crescendo, ele poderia orar e cantar com seus amigos, ele poderia ter uma vida social completamente normal. Essa era a primeira opção. Mas olha o que ele faz. Esse ex-leproso, vendo que está curado, ele volta. Ele volta para onde, gente? Ele volta para a divisa. Ele volta para fora da cidade. Ele volta para um lugar de risco. Ele volta para um lugar onde ele pode, de novo, pegar algum tipo de doença e ficar novamente considerado leproso. Ele volta para uma zona de risco. Ele volta para um ambiente perigoso. Por que que esse ex-leproso faz isso? Por que que eu e você deixaríamos o conforto das nossas casas para irmos a um lugar de risco? Por que que eu e você abandonaríamos o desejo, o sonho utópico de ficar rico, de ter dinheiro, de conquistar mais e mais, para irmos para um lugar de risco? Por que que nós deixaríamos o conforto da nossa manhã de domingo e estaríamos aqui num ambiente de risco? Esse ex-leproso faz isso porque é lá que Jesus está. Jesus não está nos templos, Jesus não está nas grandes catedrais, Jesus não está no centro religioso daquela localidade, Jesus está nas divisas, Jesus está fora dos muros, Jesus está com quem precisa. E se Jesus está com quem precisa, Ele está comigo e com você aqui nessa manhã. Jesus está com quem precisa. Pense nisto. Ter propósito existencial não tem a ver com ser parte de uma religião, com fazer coisas boas, com ter sucesso profissional e dinheiro. Gente, isso não é ter propósito existencial. Existem gurus religiosos hoje, também conhecidos como coaches, que nos ensinam a sermos felizes, a como você pode ser feliz conquistando mais 1 milhão e mais 1 milhão um atrás do outro. Existem gurus religiosos que vão dizer para você que você precisa viajar muito, conquistar muito, e então você vai ser feliz. Então você vai ter propósito em sua jornada. Eu estou aqui para dizer para você, a partir da sabedoria bíblica, que isso é uma impossibilidade, porque propósito existencial só existe onde Jesus está. É onde Jesus está que nós encontramos propósito e sentido para as nossas histórias. Propósito existencial tem a ver com estar onde Jesus está, participando do que Ele está fazendo na história. O que Jesus estava fazendo lá nas divisas, gente? O que Jesus estava fazendo fora da cidade? Ele estava curando, devolvendo a vida normal para pessoas que viviam um contexto de marginalidade. É interessante que Jesus não transforma esse ex-leproso num cara religioso, fanático e maluco com a religião, não. Jesus simplesmente devolve a vida normal para ele. Vai viver, vai desenvolver a sua vida, vai desenvolver sua espiritualidade, vai assar carne com sua família, vai passear, vai para o litoral no final de semana, sai mais cedo do trabalho, aproveite os filhos, vai viver. É isso que Jesus está fazendo com esse moço. É isso que Ele faz comigo e com você. A religião não, ela nos empacota e ela nos faz viver estereotipados de uma forma que óleo e água, nós não nos misturamos com a sociedade quando somos muito religiosos. Jesus não. Jesus, Ele nos devolve para a sociedade.
Ele nos insere de forma saudável na sociedade, onde você está comprando, vendendo, fazendo, deixando de fazer. Jesus nos devolve a vida normal. O texto continua. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Gente, o mais improvável voltou. Dos 10 leprosos, 9 eram judeus. A palavra judeu significa louvor a Deus. Então, os 9 que deveriam louvar a Deus, não estão louvando a Deus. O samaritano, o mais improvável, voltou. Quem eram os samaritanos? O samaritano era um judeu B. No norte de Israel, os samaritanos, ao longo da história, eles se corromperam. E eles se corromperam com outros povos e se submeteram ao senhorio de outros deuses, falsos deuses daquelas regiões. Diante disso, os judeus do sul, que tentaram guardar com mais seriedade a lei, eles não consideravam os samaritanos irmãos. Na verdade, eles se odiavam. Sabe essa rixinha que a gente tem com o argentino? Não é nada, não é nada. Judeu e samaritano se odiavam profundamente e não esperavam nada de bom de um samaritano. Eles não esperavam nenhuma ação boa de um samaritano. Agora, Jesus encontra 10 leprosos, 10 pessoas miseráveis, 10 pessoas com suas histórias dilaceradas por uma vida cruel, e os 9 que deveriam voltar a louvar a Deus não voltam. Reconhecer o senhorio de Jesus, não fazem isso. Quem volta? Improvável. Talvez você seja um improvável. Talvez você seja uma pessoa que não deveria estar aqui nessa manhã. Talvez a sua história é a história de alguém que não gosta de comunidades cristãs, não gosta de igreja, desse ambiente aqui. Se isso é verdade, para você, você é um improvável, assim como esse ex-leproso, que reconhece o senhorio de Jesus, volta até Jesus, se prostra diante de Jesus. Por quê? Propósito existencial. É só onde Jesus está. Isso não tem a ver com a religião. Isso não tem a ver com você estar encaixotado dentro de uma igreja. Isso tem a ver com estar onde Jesus está, participando do que Ele está fazendo na história. Jesus perguntou: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? O próprio Jesus chama o samaritano de estrangeiro. Então Jesus, diz a esse ex-leproso: levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante, gente, porque essa expressão levante-se é a mesma expressão que é usada no Novo Testamento, no grego, para ressurreição. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: ressuscite, você estava morto, a sua vida era uma bagunça, era um desastre, seus filhos cresceram e você não os viu crescer, o seu casamento, você só enfiou os pés pelas mãos, o pé na jaca, fez tudo errado o tempo todo, o dinheiro que você tinha, você gastou com coisas que não deveria gastar, você enfiou a sua vida no lixo, você estava morto. Ressuscite da morte para a vida e vai viver. Eu devolvo a vida para você. A sua fé o salvou. É interessante que todos os outros foram curados também. A Bíblia não diz que os outros 9 que não voltaram não foram curados. Pelo contrário, eles foram curados também. Mas esse ex-leproso que voltou, ele ouviu de Jesus, a sua fé o salvou. É interessante porque a salvação de uma vida não tem a ver com ter dinheiro, não tem a ver com sucesso profissional, não tem a ver com ter saúde. Não tem a ver com você ser membro de uma igreja e ter um cargo dentro de uma comunidade cristã. Não tem a ver com você ser aparentemente uma pessoa honesta na sociedade em que vivemos. Não tem a ver com isso. Você ser salvo aqui para Jesus significa: você me encontrou. Você me encontrou, você veio ao meu encontro. Você reconheceu que o propósito existencial não está nos centros religiosos, está em estar onde Jesus estiver. Por isso,
você foi salvo. Meus amigos, amigas, nessa manhã, nós temos o privilégio de olhar para esse texto e pensarmos juntos a respeito do propósito das nossas histórias. A nossa vida passa rápido. E Deus segue cumprindo os seus propósitos na minha e na sua história. Mas quando nós somos regidos pela sociedade em que vivemos, nós não encontramos contentamento em praticamente nada. O missiólogo Michael Gorin, ele vai dizer a respeito disso: nada dá mais significado para o ser humano do que descobrir o seu papel na grande história de Deus. Você quer encontrar propósito para a sua história? Ok, continue trabalhando, continue acordando cedo, continue estudando, fazendo pós-graduações, continue viajando, aproveitando. Isso não é errado, obviamente que não. Mas lembre-se que propósito existencial, o núcleo do propósito existencial na sua história, na história da sua família, tem a ver com Jesus. Tem a ver com encontrar o seu lugar na grande história que Deus conta a nosso respeito. Não que o mundo, não que a sociedade conta a respeito de mim e de você, que Deus conta a nosso respeito. Mas, Carlos, que história é essa? Você vai ver em todas as nossas artes de informativos, nas nossas camisetas, em todas as nossas artes, esse diagrama. Esse diagrama, ele reflete a grande história revelada nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, resumindo em um óculos fácil de você entender o que ela quer dizer, para onde ela está indo, é isso aqui. Deus criou todas as coisas, Ele veio na nossa direção e nos criou. Ele nos fez para sermos a sua imagem e semelhança, para que tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele, uns com os outros e com toda a criação. Tudo que Ele fez era bom. Essa é a conclusão que Ele chega depois que Ele cria todas as coisas. Mas a Bíblia diz para a gente que algo deu errado. O pecado entrou na história em virtude da desobediência do ser humano em serem independentes de Deus. Quando o pecado entra na história, o caos, a catástrofe se insere na minha e na sua vida. E nós passamos a procurar propósito existencial no consumo de pessoas, no consumo de coisas, no consumo de experiências. Eu tenho uma má notícia para você. Essa catástrofe aqui nos arrebentou de tal forma que eu e você não conseguimos fazer nada para alterar isso. Nada, nós estamos completamente perdidos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele escolhe uma pessoa, Abraão, para que a partir de Abraão uma nação surgisse, começasse a ser luz para as nações, sal para toda a terra. Então Israel inicia o seu trabalho, a sua missão. Nós conhecemos a história, sabemos que Israel não conseguiu como nação, mas o verdadeiro Israel, Jesus, entra na história e dá a vida dele por nós. Há mais de 2000 anos, Jesus morreu, ele foi crucificado, ele foi esmagado na cruz, para quem tinha fome, para quem tinha sede. Agora, esse símbolo aqui que está destacado, é o momento que nós vivemos hoje, é a missão da igreja, até que Jesus volte, até que ele seja completamente manifesto. Enquanto isso, a minha missão, a sua missão como discípulo, discípula de Jesus, não é fazer parte de uma religião. Não é, talvez, nem ser membro de uma igreja, necessariamente. A sua missão como discípulo e discípula de Jesus é participar do que Jesus está fazendo na história. O que Jesus está fazendo na história? Ele está fora da cidade. Ele está conversando, ele está curando, ele está devolvendo vida normal para gente que não acredita mais em Deus, para gente que não acredita mais na igreja, para gente que não acredita mais no que Deus pode fazer em sua história. Para essas pessoas, Deus está devolvendo vida, assim como Ele fez com aquele leproso, ou com aqueles leprosos. E o sentido existencial do ex-leproso foi voltar até Jesus. O meu propósito existencial, o seu propósito existencial reside em você estar onde Jesus está, participando do que Ele está fazendo na história. Perceba, isso não tem a ver comigo e não tem a ver com você. Não tem a ver com o que você pode fazer. A má notícia é que o pecado
ele tem efeitos catastróficos em mim e em você e não há nada que possamos fazer a respeito. Não depende mais de mim. Depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus. Jesus deu a vida dele por mim e por você, para devolver para mim e para você a vida normal. Para que possamos viver o novo continuamente. Porque Ele está fazendo novas todas as coisas continuamente. A religião desbota, a religião envelhece, a religião fica fora de moda. Jesus não, Jesus é uma pessoa que constantemente está com você, ao sentar, ao levantar, ao amanhecer, ao anoitecer. E não depender de mim, não depender de você, gente, é um alívio. Ufa, ainda bem que não depende de mim, porque eu não conseguiria. Sou muito falho, muito pecador. Eu preciso da graça de Jesus sobre mim. Nesse sentido, eu queria convidar você para levar para casa 3 coisas que eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeiro, lembre-se disso, Jesus nunca se desvia de você. Jesus nunca se desvia de você. Novamente, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei quais foram as experiências tristes que você já teve com a religião, com pastores, com líderes religiosos inescrupulosos. Eu não sei. Eu sei que a religião ela se desvia da gente muitas vezes, mas Jesus não se desvia de você. Não importa o seu passado, não importa o que você fez antes de entrar aqui há 5 minutos atrás. Jesus nunca se desvia de você. 2, propósito existencial tem a ver com estar onde Jesus está. Propósito existencial tem a ver onde Jesus está. E aqui eu queria desafiar você a refletir sobre isso. Onde Jesus está? O que Ele está fazendo? Como eu posso participar do que Ele está fazendo? A resposta para essa pergunta, acredito que é o engajamento na missão de Jesus. 3, engaje-se, envolva-se com o que Jesus está fazendo na missão de reconectar com o Pai todas as coisas. Envolva-se. Eu quero desafiar você a se envolver. Talvez você já tenha sua comunidade cristã, a igreja onde você faz parte. Se você não tem, eu quero desafiar você a escolher uma. Se for o ático, ótimo, vou ficar muito feliz, mas se não for, escolhe uma, onde o evangelho é compartilhado semana após semana. Envolva-se com o que Jesus está fazendo na missão de reconectar com o Pai todas as coisas. A missão não é sua, a missão não é do ático. A missão não é da igreja presbiteriana ou de qualquer outra denominação, a missão é de Jesus, de reconectar com o Pai todas as coisas. Eu e você somos aquele ex-leproso que volta para participar, só isso. Não somos melhores do que aquele ex-leproso. Nós só voltamos e falamos assim: Jesus, eu me prostro diante de você, deixa eu participar disso, deixa eu ajudar, deixa eu carregar essa bandeja. Deixa, Jesus, eu lavar os pés. Deixa eu abrir o caminho para você por onde você estiver indo. Jesus, deixa eu participar daquilo que você está fazendo. Envolva-se. Envolva-se. Quero orar com você. Você pode fechar seus olhos? Deus de graça. Obrigado, Senhor, por essa porção da sabedoria bíblica. Nós sabemos, Pai, que a história miserável que esses leprosos viviam, nós sabemos que essa é a nossa história. Nós sabemos, Pai, que o pecado nos deformou, tanto quanto a lepra deformava aqueles leprosos. Deus, o pecado nos deformou emocionalmente. O pecado nos deforma enquanto pais. O pecado nos deforma enquanto filhos. O pecado nos deforma enquanto profissionais. O pecado nos deforma enquanto discípulos do Senhor. Mas obrigado, Jesus, porque quando o Senhor nos encontra, o Senhor nos transforma. Obrigado porque quando você vem na nossa direção, você não desvia. Mesmo nós tendo tantas impurezas, tantas sujeiras,
mesmo o nosso coração estando tão podre, o Senhor não se desvia de nós. Obrigado. Nessa manhã eu oro para que o Senhor transforme os nossos corações. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que a informação não pode fazer. Faz aquilo, Pai, que a medicina não pode fazer. Faz aquilo que só o Seu Espírito Santo pode fazer. Preenche os nossos corações de vida e significado. Devolve-nos, Deus, a vida normal. Que nós sejamos cada vez menos desumanizados, amando uns aos outros, como o Senhor nos ensinou a fazer. Que possamos, Deus, moldados pela história que o Senhor conta a nosso respeito, juntos, viver para o bem da cidade onde o Senhor nos colocou. Faz isso, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.